Você tem um espaço pequeno aí na sua casa, ou um cantinho sem uso, ou uma varanda e gostaria de transformá-lo num jardim aconchegante? Pode ser um corredor lateral, um cantinho nos fundos ou ao lado da lavanderia. Você olha e vê que tem potencial para fazer um jardim, mas não sabe por onde começar? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar dicas essenciais para você transformar qualquer cantinho pequeno num jardim cheio de vida. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar um espaço que eu transformei num jardim acolhedor. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal compartilho com você toda a minha experiência e o meu conhecimento em como cultivar e decorar a casa com as plantas. Então vamos começar bem pelo começo. Antes de pensar em plantas, vasos e decoração, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer ter esse jardim? Qual vai ser a funcionalidade dele? Ele vai ser um espaço para sentar e relaxar? Com bancos, redes, cadeiras, até uma mesinha para o café da tarde? Nesse caso, o planejamento vai priorizar a circulação, o conforto e a sombra. Ou você pensa num jardim para contemplar, desses que a gente observa de longe através de uma porta de vidro ou de uma janela. Se for esse o caso, a circulação já não é tão importante. As plantas são o principal elemento, a composição, as cores passam a ter mais importância do que espaço para colocar os móveis. Talvez a ideia seja criar um jardim para as crianças ou para os pets brincarem, e aí nesse caso a gente já tem que pensar num gramado, numa caixa de areia, num espaço seguro, sem plantas tóxicas. Ou talvez você queira criar nesse cantinho uma horta pequena. Aí as necessidades já são outras, passam a ser a incidência solar, a proximidade da cozinha ou da área gourmet e a facilidade para colher esses temperos. Você percebe que definir a função desse espaço vai ajudar a definir os próximos passos? Quando a gente define o que a gente quer, fica mais fácil escolher os móveis, as plantas e até o estilo do jardim. Depois disso, é hora de olhar com atenção as medidas do espaço, porque como estamos falando de jardins pequenos, as escolhas precisam ser estratégicas. Então, escolher plantas que sejam mais compactas, que não se esparramam tanto, costumam funcionar melhor. Pensar também na planta na fase adulta, o espaço que ela vai ocupar quando estiver grande é muito importante, porque senão a gente escolhe uma muda pequenininha, acha que dá certo no jardim e conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai ocupando tanto espaço que compromete a harmonia e a circulação do jardim. Fazer escolhas dos vasos certos também é muito importante. Podemos optar por vasos mais altos, mais alongados, onde as plantas se desenvolvem mais na parte de cima e não ocupam tanto espaço, como aquelas outras opções de vasos mais bojudos, que as plantas ficam bem abertas e dão uma sensação visual de que o espaço ainda é menor. Outra solução inteligente é utilizar móveis e estantes para colocar as plantas em alturas diferentes. E se você for colocar cadeiras ou bancos para sentar, escolha modelos mais leves, com estilos mais delicados. Peças muito robustas criam uma sensação visual de peso e deixam o espaço visualmente menor. E não se esqueça das paredes. Em jardins pequenos, os espaços verticais são um grande aliado. Prateleiras, treliças, ganchos, suportes permitem que a gente pendure ou coloque as plantas numa altura mais elevada, liberando o espaço do chão, além de trazer muito aconchego para o local. Eu fiz uma seleção de produtos e vou deixar o link fixado para que vocês possam dar uma olhadinha depois. Em relação às cores, principalmente se você for pintar paredes, escolher vasos ou móveis, eu costumo trabalhar com cores mais neutras em espaços menores. Eu acho que essas cores mais claras criam uma sensação de amplitude no espaço, mas é muito questão de gosto pessoal. Eu acredito que a partir de uma base mais neutra, a gente consegue inserir uma segunda cor em alguns elementos, capas de almofada, quadros e elementos decorativos.
E vale lembrar que as plantas também vão trazer cor para o nosso espaço. Tem uma regrinha que eu costumo utilizar aqui nas decorações dos meus cantinhos e que eu acho que funciona muito bem. A gente coloca 60% dos materiais de cores mais neutras, 30% de uma cor secundária, mas que combine com o estilo do local, e apenas 10% de uma cor mais vibrante, mais impactante. Ela vai trazer personalidade para o espaço, mas não vai criar uma sensação de confusão visual. Eu costumo utilizar essa regrinha e funciona muito bem, principalmente em jardins pequenos. E agora, antes de eu continuar te dando dicas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Em relação às plantas, você vai escolhê-las conforme a luminosidade desse cantinho. Se o espaço receber sol direto durante todo o dia, você vai escolher plantas de sol pleno. Se nesse espaço recebe apenas algumas horas de sol, você vai escolher plantas de meia sombra. E se no espaço não bate sol direto, apenas luminosidade abundante, você vai escolher plantas de sombra. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu falo só sobre luminosidade e é importante que você assista depois para poder fazer as escolhas corretas. Depois disso, opte por plantas de folhas menores e mais delicadas. Elas vão dar uma sensação visual mais harmônica do que plantas com as folhas muito grandes que podem pesar visualmente. E agora uma dica que pode dar um toque profissional ao seu jardim pequeno é trabalhe com repetição. Ao invés de plantar uma espécie aqui, uma diferente, outra diferente, opte em fazer grupos, massificação de algumas plantas. Repita também vasos, cores, elementos. Isso visualmente cria uma sensação de ritmo e fica mais agradável aos olhos. É um detalhe simples, mas que no final faz toda a diferença. E agora eu vou te mostrar o meu jardim pequeno que eu montei num espaço entre a construção da floricultura e uma outra sala que nós temos. Era um cantinho que estava sem uso e que ficou todo charmoso. Vamos dar uma olhada nele. Ele está entre 3 paredes. Ao fundo é a divisa com o vizinho. Do lado direito é uma parede bem alta da construção da floricultura e do outro lado é a parede de uma sala que tem uma janela voltada para esse espaço e eu inclusive aproveito o batente para apoiar alguns vasos. Para aproveitar melhor a área vertical, eu pendurei em uma das paredes gaiolas antigas com plantas, criando um efeito bem delicado. Também coloquei uma treliça com moldura de madeira e ao centro é ferro, onde pendurei vasos de meia parede. Na parede do fundo eu usei 2 treliças de madeira com diferentes vasos e espécies, criando camadas e profundidades. Já na parede do lado direito eu optei por uma floreira mais alta, mantendo a mesma cor da parede para dar unidade visual. Como existe uma grade em um dos cantos, eu plantei podocarpos, que são mais altos e ajudam a criar uma barreira visual. Ao lado deles, eu fiz grupos de samambaias, ruélias e finalizei com eufórbia hip hop. Para dar um acabamento melhor à calçada antiga, eu revesti com esses pavers plásticos. E no centro do espaço, plantei grama preta, que é uma forração que se desenvolve bem mesmo sem sol direto. Ao fundo, eu plantei tradescante, aquele lambari roxo. Distribuí um grupo de vasos do lado esquerdo e um vaso isolado do lado direito. E claro, para que a gente possa sentar e curtir esse cantinho, eu coloquei um banco, também já coloquei uma mesa com algumas banquetas. O grande ponto focal desse jardim é a minha glicínia, que no final do inverno dá um verdadeiro espetáculo de flores em cachos azulados e no verão oferece uma sombra deliciosa. No fim das contas, é um jardim pequeno, mas muito bem aproveitado, com escolhas pensadas, proporções equilibradas e aplicando exatamente essas dicas que eu compartilhei com você. É
isso aí, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a transformar um cantinho pequeno ou sem uso num jardim acolhedor. Eu criei o link de vários produtos que você pode utilizar nesse seu jardim pequeno, como ganchos, objetos decorativos. Eu vou deixar o link fixado para que você possa comprar depois. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!